Boa noite, companheiros e companheiras da TV 247. Boa noite, Leonardo Estopa, tudo bem? Boa noite, Daphne. Tudo jóia? Tudo ótimo. Você não está muito bem, não, está meio gripado, né? Mas é só a gripe mesmo. Assim, como se a gripe. Como que eu sou fraco, né? A gripe consegue me derrubar dessa forma, mas é uma gripe. Só uma Poderia ser gripe. pior. Eu poderia estar contaminado pelo vírus do malafaísmo ou do bolsonarismo, mas não, é só uma gripe. É uma coisa Deus me, tranquila de se resolver. Sete Deus dias, me, né? Deus me livre. Vamos bater na madeira aqui para Não é? mesmo e não ficarmos contaminados com esse vírus aí que você citou. Que deixa sequelas, assim, sequelas a nível assim mundial, nem a nacional, né? Principalmente agora que o Brasil está sendo sequelado praticamente em todo o planeta, que saem outros planetas que estiverem observando a gente de longe, falam, não quero ali nunca, aquele lugar não quero ter nem contato imediato, nem desimediato, eu quero distância. Então, nem o ET vai querer visitar a gente depois dessa escolha do povo em colocar o Bolsonaro no poder. Pois é, nem os ETs, nem os alemães e nem os noruegueses estão. Hoje, a gente tem duas notícias aí no nosso portal. A primeira que conta que, assim como a Alemanha, né, a Noruega suspendeu os repasses para a proteção da Amazônia. Então, poucos dias após a Alemanha suspender esses repasses de quase 155 milhões que eram destinados a projetos de preservação ambiental no Brasil, a Noruega anunciou o bloqueio de cerca de 133 milhões, né, que eram destinados ao Fundo da Amazônia. A Noruega é o maior financiador do Fundo de Proteção da Amazônia. Ela doou 3,69 bilhões para utilização em projetos de conservação ambiental em 10 anos. E agora, hoje, né, o Bolsonaro soltou uma daquelas declarações bombásticas dele, né, que a gente fica de cabelo em pé, dizendo que não é a Noruega não é aquela que mata a baleia e explora petróleo. Então ele falou isso, que a Noruega não é aquela que mata a baleia lá em cima no Polo Norte, não, e que explora petróleo também lá. Não tem nada a oferecer para nós. Pega a grana e ajuda a chanceler alemã Angela Merkel a reflorestar a Alemanha. Ele disse sobre o Brasil deixar de receber esses 33 milhões para ajudar na proteção da Amazônia. Aí eu queria que você comentasse essa maluquice do Bolsonaro, mas antes já agradecer aqui o superchat da Cida Ferreira também, e dar as boas-vindas para o pessoal que estava aqui desde o comecinho, esperando a gente. Portal Sabendo Direito, boa tarde, José Carlos Silva, Edivar, Rosângela Caviciolo, Pernilonguinho e a Deise Ribeiro, nossa amiga, está sempre aqui. E aí, Estopa, o que a gente faz com esse presidente que esnoba o dinheiro vindo da Noruega e da Alemanha? Pois é, Daphne, o primeiro ponto que a gente precisa comentar nesse momento é que no momento em que o Bolsonaro toma essas atitudes, que são atitudes contra a soberania de um país, né, contra uma parceria internacional e para ter o direito de desmatar a Amazônia, a gente tem um problema muito sério. Não trata-se de um Bolsonaro que está peitando os interesses da Alemanha ou os interesses da Noruega quando a gente diz quando a gente fala a respeito, por exemplo, de negócios internacionais. Então, vamos imaginar o seguinte: em todos os negócios, alguns países acabam dando algo para receber algo em troca. O Brasil, até então, ele se protegia, e esse Brasil que antes se protegia tentando desenvolver sua indústria, desenvolver o seu mercado, ele assinou um acordo com a União Europeia, através desse acordo Mercosul-União Europeia. E nesse acordo, o Brasil fez várias concessões para a Alemanha e para a Noruega, que são países da União Europeia. O que eu quero dizer nesse momento é que o Brasil está abrindo mão dos seus direitos, mas ele está assinando obrigações. Essa questão climática
essa questão relacionada ao desmatamento do Amazonas não é uma coisa tão simples quanto parece, a ponto de eleitores do Bolsonaro pensarem que é simplesmente ele bater de frente e o eleitor do Bolsonaro fala, chupa a Alemanha, chupa a Noruega. Não é. Aos poucos o mundo vai isolando o Brasil, e se as pessoas não conseguiram perceber ainda o que está acontecendo com o Brasil, nós estamos em processo de venezuelização. Isso porque a Venezuela ela foi excluída do mercado internacional porque o governo da Venezuela não concordou em doar o seu petróleo para os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos fizeram uma política de embargo, e essa política de embargo ela acontece exatamente da mesma forma que o Brasil está buscando uma política de embargo. O embargo contra a Venezuela é exatamente desse modo. Olha, os países não vão vender remédios para a Venezuela, os países não vão vender tecnologia para a Venezuela. Qual que é a justificativa? A justificativa do isolamento da Venezuela é porque existe um governo e esse governo é ditador. Nada disso. O motivo do isolamento é que os Estados Unidos estão impondo um isolamento para terem acesso às reservas de petróleo da Venezuela. Mas qual que é o resultado? Um povo venezuelano sendo boicotado e não conseguindo comprar coisas básicas como medicamentos. Agora veja o que acontece com o Brasil. Por causa do posicionamento de um presidente que é contra a preservação ambiental ela é uma questão de decisão soberana. O Bolsonaro e o Brasil, eles podem decidir em relação a questões ambientais, mas a participação no mercado internacional não é uma decisão soberana. O Brasil pode ser excluído do mercado internacional, o que significa que o Bolsonaro, se ele continuar dando mitadas, achando que ele tem o poder de botar regras dentro do Brasil conforme os seus desejos e seus interesses, ele vai dar mitadas mais. A exemplo do que está acontecendo na Argentina, em que o país, tentando o neoliberalismo, está restringindo o acesso das pessoas a bens básicos, o Brasil pode começar a restringir o acesso das pessoas a produtos que antes eram fornecidos por países desenvolvidos, porque eles podem iniciar uma política de embargo ao Brasil exatamente por isso. Olha, o embargo precisa ter uma justificativa. Pode ser por causa de uma eleição fraudada, pode ser porque um país quer embargar para pressionar, para derrubar o governo, como o caso da Venezuela, pode ser porque um país começou a desenvolver tecnologia nuclear e eles acham que aquele país não pode ter tecnologia nuclear, como o caso da Coreia do Norte, ou até o caso polêmico do Irã. O caso é que eles escolhem um motivo para embargar e desestabilizar esse país. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é muito simples, Daphne. Se o Brasil for embargado, será que as pessoas acham que o Bolsonaro vai perder conforto? Olha, se tem uma coisa que nós precisamos concordar, é que o povo venezuelano está passando fome, o povo não tem acesso a altas tecnologias que ele poderia ter acesso se não tivesse sendo embargado. A Coreia do Norte passa muito aperto por causa do embargo e agora Irã embargado passando muito aperto também. Mas uma coisa é certa, os políticos estão muito bem, os políticos estão confortáveis, os políticos estão nos seus impérios, nas suas mansões. Há quem diga que o atual imperador da Coreia do Norte fez um passaporte brasileiro para conhecer a Disney, o que significa que, olha, o coreano do Norte não pode conhecer a Disney, mas o atual governante teve a oportunidade de conhecer a Disney. O que significa que, se o povo brasileiro não perceber que o Bolsonaro está criando formas do Brasil sofrer o mesmo tipo de embargo de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Sudão, Irã, enfim, países que de alguma forma deixaram a desejar em relação à expectativa do mercado internacional, o Brasil vai sofrer um embargo. E se o Brasil for embargado, a gente vai ter, no primeiro momento, um excesso de produtos brasileiros que não vão poder mais ser vendidos no exterior. Num segundo momento, um colapso de todas as empresas que dependem do mercado internacional. A pergunta básica é: o que está acontecendo com as pessoas que sabem disso e não se manifestam? Porque isso são coisas básicas de relações internacionais, isso é uma coisa muito básica da economia, das ciências políticas. Por que os nossos cientistas estão se mantendo distantes dessa realidade? Por que a gente não tem processos aí de grandes protestos de professores universitários? Por que a gente não tem esse nível de esclarecimento para as pessoas ao redor do Brasil?
O que a elite brasileira está querendo, Daphne? Será que a elite brasileira realmente quer essa política de embargo contra o Brasil? O que a elite acha que ela vai ganhar se o Brasil tiver essa situação de isolamento do mercado internacional? Será que vale mais ouvir as mitadas do Bolsonaro do que participar do comércio internacional, do que ter condições de crescer com o resto do mundo? Eu penso que está tudo errado, obviamente, mas quando eu penso que está tudo errado, eu penso, olha, estar tudo errado, tudo bem, faz parte, afinal de contas, o Brasil colocou o Bolsonaro no poder, mas quando eu não consigo perceber uma reação do povo contra o tudo errado, eu penso, olha, não apenas está tudo errado, como o povo está com a cabeça toda errada, porque está aceitando isso e achando que são mitadas do Bolsonaro. Olha, o grande líder Bolsonaro, o mito é chupa a Alemanha, chupa a Noruega, e nessa brincadeira o Brasil vai se isolando, o PIB caindo e o bicho pegando para o nosso lado. Em pouco tempo poderemos virar Venezuela, coisa que já está acontecendo com a Argentina. Inclusive, ele falou, né, que em relação à Argentina, que a Argentina ia virar uma Venezuela e que as pessoas iam começar a emigrar para cá, né? Enfim, já está acontecendo por causa do Macri, né? Mas essa coisa... Mas, Daphne, sabe o que é interessante? Você fala uma coisa, e tem um ditado interessante que é assim, quem não tem teto de vidro que atire primeiro a pedra, tem aquele também, macaco senta no rabo para falar da vida dos outros. O maior nível de fuga de cérebros da última década é do Brasil. Ou seja, o brasileiro já está fugindo do Brasil. O que o Bolsonaro está falando de Venezuela? Por que o Bolsonaro está falando de Argentina? Será que o Bolsonaro não percebeu que a diferença básica entre a situação da Venezuela e da Argentina é que para o brasileiro é um pouco mais difícil, que ele precisa atravessar o oceano e mostrar passaporte? Venezuela e Argentina estão aqui do lado e eles participam do Mercosul, eles entram tranquilamente no Brasil. Agora, vamos cair na real. O que está acontecendo de fuga de pessoas do Brasil é muito maior do que a fuga de pessoas da Venezuela. A gente já não sabe mais se Portugal continua sendo de portugueses, porque é perigoso ter mais brasileiros em Portugal do que europeus. Eu nem vou falar de portugueses. É perigoso ter mais brasileiros em Portugal do que europeus. Todas as pessoas que antes tinham expectativas de conseguirem desenvolver pesquisa ou qualquer coisa de alto nível dentro do Brasil estão indo embora. As multinacionais que empregavam brasileiros e agora estão mudando parques de produção para fora do Brasil estão levando os brasileiros. O que o Bolsonaro está achando que o Brasil é? Será que o Bolsonaro acha mesmo que ele transformou o Brasil no melhor lugar do mundo porque ele lutou contra o kit gay e contra a mamadeira erótica? Olha, tem muita gente que não está nem aí por viver num país onde tem kit gay, que inclusive é uma coisa comum em quase todos os países da Europa. O projeto que tentaram implementar no Brasil é um projeto copiado da França, ou seja, muitas pessoas estão fugindo do Brasil, onde o kit gay foi cogitado, para locais onde o kit gay já existe há muito tempo. Então, o Bolsonaro não está entendendo que a única coisa que ele fez no Brasil até hoje em relação às suas promessas de governo, que é garantir a não existência do kit gay nas escolas, não está incomodando as pessoas. As pessoas estão indo embora do Brasil para países onde existe o kit gay, porque o Brasil não está apresentando expectativa de futuro para os trabalhadores. A menos que realmente o engenheiro brasileiro concorde que é melhor ser Uber do que ser engenheiro, a menos que os empresários brasileiros entendam que falir é uma coisa absolutamente normal e que agora eles vão viver o sucesso do passado e contar essa história para os netos, a menos que as pessoas brasileiras realmente estejam tranquilas em relação à atual política de recessão do Bolsonaro. Só não sai do Brasil quem não tem condições de sair do Brasil. As pessoas estão mudando do Brasil, sim, só que existe obviamente, um obstáculo legal e um obstáculo financeiro. Uma coisa é você atravessar uma fronteira, outra coisa é você atravessar um oceano. Quem tem condições de ir embora do Brasil está indo, e o Bolsonaro não está percebendo isso. Ele acha que realmente o único processo migratório que existe é da Venezuela, mas ninguém sai do Brasil por causa das políticas econômicas do Bolsonaro, por causa do aumento do ódio social promovido pelo governo Bolsonaro. O Brasil está derretendo. Agora, continuar fazendo de conta que nada está acontecendo e falar que é da Argentina que vão migrar para o Brasil, olha, vamos cair na real.
vão cair na real. Ele fala isso porque, infelizmente, tem gente que acredita nisso. É isso que a gente precisa cair na real, né? O discurso dele tem dado muito certo, até porque você não vai conseguir, Daphne, falar de uma forma muito teórica e eloquente com as pessoas que querem viver lá na casquinha digamos que do popular, para as pessoas de um país, né, onde a gente tem o maior número de edições do Big Brother. Eu posso dizer que o Bolsonaro está correto com seu discurso, né? Falar em cocô, né? Falar em economia, porque se falar em cocô dá mais sucesso, né? Vamos cair na real. Léo, e essa coisa que você falou que o trabalhador não tem opção, nem o trabalhador, nem o pequeno empresário, né? Quando você vê aí a Nossa Senhora de Copacabana, que é uma rua no Rio longa e cheia de lojas, tudo fechando, né? As grandes capitais do Brasil com as suas lojas fechando, está bem complicado, assim, não só para o trabalhador, mas para o pequeno empresário, e a gente fica realmente se perguntando por que eles não mudam e não tentam derrubar o Bolsonaro. E aí eu fico lembrando do vídeo que está no 247, na matéria, em que o Bolsonaro diz que vai acabar com o cocô comunista, que são os esquerdistas, não sei o quê. Você viu esse vídeo? Eu fiquei assim, com vergonha alheia, porque aí tem uma plateia ali que grita mito, mito. Gente, eu fiquei assim, eu não costumo ver essas coisas, mas eu fui olhar e fiquei realmente assustada. Queria dar aqui as boas-vindas para a nova membra ou membro, Eliane Aparecida, se você quiser me permitir que eu utilize a palavra membro para o feminino. O Cláudio Alves mandou um superchat dizendo o problema não é o Bozo, mas quem o apoiou, exatamente, que está afundando o Brasil, né? Agradecer Taê Cussati, que mandou um superchat aqui, mas não mandou nenhuma mensagem, não veio, então se você quiser mandar depois eu leio. A Ana Soares está pedindo para você tomar água aí para melhorar a sua voz. Maria de Lourdes Caneda, Léo, ele está apoiado pelos americanos, é entreguismo total, viva a soberania venezuelana. E é isso mesmo, eu acho que esse projeto aí do Bolsonaro em relação à Amazônia é entreguismo, porque tem muita gente de olho na Amazônia, né? E o boicote, como você falou, é uma questão também que a gente tem que ter muito medo. E aí, já que você tocou nessa questão econômica, Estopa, a gente agora vai dar aqui a pauta em relação ao Guedes, né? O Guedes anunciou de novo um arroxo, né? Ele falou em acelerar as privatizações. Então, depois de anunciar que o Brasil continuará sobre arroxo fiscal ainda em 2020, o ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta quinta-feira que o governo Bolsonaro irá acelerar as privatizações. Ele disse, está havendo uma percepção crescente na equipe dele, Bolsonaro, no caso, né? E nós vamos acelerar as privatizações. E aí, segundo ele, esse aceleramento nas privatizações tem um efeito de curto prazo. Não tem efeito de curto prazo. Isso quem disse foi o Guedes, tá, gente? Mas ajudará na redução da dívida pública do país. Dá para reduzir o endividamento. A economia vai crescer, a dívida vai ficando estável. E como porcentagem do PIB vai diminuindo, justificou o Paulo Guedes. E aí, então, hoje o governo Bolsonaro começa a vender os 370 bilhões de dólares das reservas cambiais que foram deixadas pelo partido, entre aspas, né, que quebrou o Brasil, né? A gente vê que absurdo que estão fazendo, né? Acusam o PT de ter quebrado o Brasil, mas, na verdade, o PT juntou dinheiro e agora eles estão liquidando com tudo. Exatamente, esse era o maior medo, digo, o maior medo daqueles que gostariam que o povo tivesse acesso à verdade, Daphne, porque a gente nunca teve um trabalho sério de conscientização das pessoas a respeito dessas reservas internacionais. Quando os MBLs da vida falavam que o PT quebrou o Brasil, eles gostavam de fazer uma comparação da dívida interna antes e depois do governo, e nunca tiveram condições de fazer dívida em relação ao PIB, nunca tiveram condições de colocar no contrabalanço dessa dívida os ativos, né? Porque normalmente, se a pessoa tem noção de contabilidade, ela sabe que o resultado final, ele tem que levar em conta, sim, dívidas, mas tem que levar em conta também aquilo que você tem de ativos. Então, o Brasil está muito melhor do que estava antes, e até hoje a gente não teve um trabalho sério dos partidos de esquerda para explicar essa diferença entre dívida
e ativos. Existe, obviamente, uma tendência do Paulo Guedes de liquidar esse dinheiro para facilitar as coisas para eles. É lógico que eu não seria contra queimar um pouco das reservas internacionais para diminuir um pouco a dívida pública, porque diminuindo a dívida pública, a gente diminuiria os juros da dívida. A gente sabe que um governante está impossibilitado de fazer isso porque o sistema bancário controla o Brasil. É exatamente por isso que o governo de esquerda ele acumulou reservas internacionais, mas ele teve que continuar escravo desse sistema de dívida pública. Quem tenta falar sobre isso não tem... As pessoas não querem nem saber sobre essa questão da dívida pública. Agora, o governo que começou, esse governo que começou com o Temer, o que eles estão fazendo é uma coisa, sem dúvidas, vai deixar uma sequela econômica, talvez a maior sequela econômica da história do Brasil, porque eles estão liquidando todos os ativos da República Federativa do Brasil somente para pagar o corrente. É como se de uma hora para outra, Daphne, uma grande empresa começasse a vender todo o seu patrimônio só para pagar as despesas. Vamos imaginar uma empresa gigante, a Coca-Cola. A Coca-Cola, obviamente, ela tem lucro, ela consegue remunerar os acionistas e ela não precisa vender seus ativos, ela vende o seu produto, ela vende o refrigerante Coca-Cola. Se de uma hora para outra a empresa Coca-Cola começasse a vender todos os seus ativos, as suas indústrias, fábricas, esquema de logística, começasse a vender tudo isso só para pagar as despesas correntes, só para pagar os funcionários, só para pagar as despesas do mês. Vai chegar um momento em que essa empresa não vai ter absolutamente nada, tudo dessa empresa já vai ser de terceiros, e ela vai ter que parar de pagar as despesas correntes. É o que está acontecendo com a República Federativa do Brasil. Ela está vendendo todo o seu patrimônio para pagar a festa dos políticos nesse momento, e essa venda do patrimônio vai acabar com o Brasil sem absolutamente nada. Eu fico muito impressionado quando as pessoas falam que as empresas nacionais não dão lucro. Gente, isso é um dos maiores desrespeitos à lógica. Quase todas as estatais fecham com lucros gigantescos, e a estatal que não fecha com lucros gigantescos, só o fato dela distribuir renda nos funcionários, nos servidores públicos que trabalham naquela estatal e fazer com que essa renda seja consumida no território nacional, faz dessa empresa um gerador de riqueza. Vamos imaginar que ainda, quando a gente pensa numa empresa estatal que obviamente fecha constantemente com lucros bilionários, que são os Correios, ainda que os Correios não dessem lucro, só o fato dele criar um super esquema de logística para todo brasileiro que queira empreender e queira trabalhar com vendas à distância, esse sistema de comunicação de mercadorias dos Correios, além da distribuição da renda através dos servidores dos Correios, só isso já é um ganho patrimonial gigantesco para o Brasil. Agora, o que acontece normalmente? Eles vão estatizar essas empresas, eles vão praticamente automatizar tudo e o Brasil já começa a caminhar para uma direção bizarra que o próprio Bolsonaro já anuncia que é exatamente a intenção daqueles que estão lá no alto, lá no norte. Um Brasil vazio em termos de pessoas e um Brasil todo automatizado para eles. Afinal de contas, uma família digna é a família que tem só um filho, né? Hoje em dia, isso é a ideia deles lá de cima, e é essa ideia que vai controlar esse Brasil do futuro, esse Brasil que vai simplesmente operar máquinas para produzir riquezas para serem consumidas lá no alto. Desculpa, Daphne. Não, eu só queria falar para você aquela hora que se não desse lucro, não tinha gente interessada em comprar, né? É muito sem lógica, né? As empresas nacionais, elas estão sendo vendidas por um valor menor do que o lucro que elas dão em um ano. Ou seja, olha, tecnicamente, qualquer um de nós poderia ser dono de uma estatal, porque a gente não teria que recuperar essa estatal. O valor que você investir, se você tivesse condição, Daphne, de fazer um empréstimo e comprar, por exemplo, a Petrobras, você teria condição de pagar esse empréstimo em menos de um ano. É uma coisa completamente insensata. As propostas de venda das estatais são propostas absurdas, mas a gente está vivendo um momento que o véu da imbecilidade, ele caiu sobre a sociedade de uma forma tão profunda que as pessoas pensam, olha, é melhor que o Brasil não tenha nada,
porque se tiver qualquer coisa vai ter corrupção. Peraí, mas se não tiver nada, você também não vai ter nada. Não, mas é melhor que não tenha nada, porque já que eu não consigo ser o corrupto, eu não estou tendo a boquinha, eu quero botar fogo em tudo para que ninguém tenha nada. Infelizmente, é essa postura que a gente está tendo hoje no Brasil. Perfeito, Léo. Deixa eu pedir para o pessoal, que a gente já está aqui com 3.000 pessoas assistindo a gente, então, gente, todo mundo sair do bate-papo, vai lá dar um like, tá? Vamos compartilhar a live para a gente ter um maior alcance. O Léo está bem com alergia aqui, está bem com a voz, o pessoal está pedindo para ele tomar uma aguinha, descansar um pouquinho, então a gente vai tentar hoje talvez fazer alguma coisa um pouco mais curto, né? Deixa eu só ler aqui rapidamente para ele dar uma descansada. O Sérgio Bernardi diz: quem quebrou o Brasil foram os golpistas. Se não tivesse o golpe, hoje garanto que o Brasil estaria melhor. Reginalíssima: desgoverno, desmonte, incivilidade, desinteligência, tudo fora de lógica, só mitação. Pois deixa eu continuar aqui. A Flávia Mello: se a esquerda não arrancar Bolsonaro do poder, já não haverá mais Brasil, muito menos esquerda. O Cláudio Alves mandou o superchat, obrigado, Cláudio. Acho um erro criticarmos tanto o Bozo e tão pouco as elites que o botaram no poder. As elites sempre podem encontrar alguém ainda pior do que Bozo, é verdade. E o Lírio César diz: estou com o Léo, estão esperando o quê? Ou realmente é cada um por si, Deus por todo, o que a esquerda vai fazer? A Flávia Mello também diz: a Eletrobras Alagoas foi vendida por 50 mil e já começou a demitir funcionários concursados. Deve ser 50 milhões, né? Não sei. Enfim, mas foi vendido por um preço muito abaixo do que deveria ser vendido e o pessoal, né, está agora na chuva porque vai ficar sem emprego e a gente vai pagar uma conta cara pra caramba de luz, né? Então, falando nisso, então, quando um governo começa a ter atitudes assim que são antipovo, ele só governa na força. E aí o Bolsonaro segue aí no seu projeto de ditadura, né? A gente tem uma notícia no portal: Bolsonaro enfraquece Moro e intervém na Polícia Federal do Rio para abafar o caso Queiroz. E aí está rolando aí uns comentários na internet, eu recebi um aqui: Polícia Federal e Receita serviram para legitimar e praticar ilegalidade na Lava Jato e atiçar o sentimento anti-PT, anti-Lula, anti-direitos sociais, anti-povo e anti-Brasil. Agora estão colhendo o que semearam. Foram ingratos com os governos que valorizaram as carreiras, com o aumento de salários e planos de carreira. Vida que segue. E disse o Bolsonaro: vou mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio. Ele anunciou: atropelando a autonomia da instituição que fica sob a jurisdição do Ministério da Justiça de Sérgio Moro, segundo a reportagem da Folha. A troca já vinha sendo articulada pela cúpula da corporação para as próximas semanas, e o anúncio Bolsonaro causou desconforto. É mais uma demonstração, né, Léo, que o Bozo não tem nenhum apreço às instituições, né? E o atual chefe, o Ricardo Saad, que vai ser substituído por Carlos Henrique Oliveira, foi o nome escolhido pelo diretor-geral da Polícia Federal. O Bolsonaro usou como justificativa uma questão de baixa produtividade e um sentimento para tirar esse Saad do comando, né? Na verdade, a gente sabe que é justamente para impedir essa investigação aí do Queiroz, né? E, enfim, o Queiroz, que é essa pessoa-chave que está desaparecida e que envolve aí o Flávio Bolsonaro, né, que está na mão dessas pessoas agora de investigar, porque, na verdade, esse caso não está na mão da Polícia Federal, mas todas as outras investigações que podem envolver essas pessoas estão na mão, então está tudo interligado, né? Então, a gente vê aí um avanço do governo Bolsonaro, e ele faz o que ele quer, né? Ele ataca a Polícia Federal, ele muda quem está investigando para o seu prazer e para a sua comodidade, né? Exatamente, Daphne. Olha, a primeira coisa que um governo não democrático, um governo não bem intencionado faz é começar a fazer parcerias, começar a fazer modificações no
esquema de repressão do crime, porque esse governo está empenhado no cometimento de crimes e ele precisa controlar aqueles que trabalham na repressão do crime. Eu lembro que logo após a aprovação do golpe de Estado, o Jornal Nacional trouxe um comentário da Polícia Federal falando que esperava que a troca do presidente, no caso a Dilma pelo Temer, não trouxesse de volta o cenário de controle sobre a autonomia da instituição Polícia Federal. Uma coisa que era muito comum durante os governos anteriores, mas acabou durante o governo do PT. Aí eu pergunto para as pessoas, que são pessoas que acham que estão lutando contra a corrupção, no momento que eles se fazem de massa de manobra e entram nessa campanha contra o PT. Olha, qual será o partido que realmente foi contra a corrupção? O único partido na história da Polícia Federal brasileira que deu total autonomia para a Polícia Federal, o único, isso nas palavras da Polícia Federal. Isso está no Jornal Nacional de 2 dias após o impeachment da Dilma. O único partido que deu autonomia total à Polícia Federal, inclusive o Cardoso, ele é criticado exatamente porque, mesmo na situação de impeachment, ele não fez absolutamente nenhuma imposição à Polícia Federal, ele não tentou controlar a autonomia da Polícia Federal. O PT ele é criticado por ter sido republicano demais. Aí, realmente, quem seria contra a corrupção? O partido que deu autonomia para a Polícia Federal ou os demais partidos? Volto a dizer, o único momento da história da República Federativa do Brasil em que tivemos uma Polícia Federal autônoma foi somente durante o governo do PT. Logo após a entrada do Temer, a coisa mudou completamente e desde o momento em que o Brasil sofreu o golpe de Estado, a Polícia Federal ela sofre essa intervenção direta aí do presidente, ou Michel Temer, ou o Bolsonaro, através dos seus ministros, ou então diretamente. Então, nesse momento, é mais uma oportunidade, Daphne, para a gente chamar a atenção das pessoas. Será que você não percebe que você está sendo enganado? Será que tudo aquilo que você tem defendido não está acontecendo ao contrário daquilo que você gostaria que tivesse acontecendo? E eu vou te contar uma história, Daphne, abrindo um parênteses aqui, que é uma história que me mostra um pouco de luz no fim do túnel, ou talvez até no meio do túnel, talvez a gente não precisa nem chegar até o fim. O eixo mais fanático dentro de Ponte Nova, onde o Bolsonaro perdeu, e perdeu de uma forma, assim, fantástica, o eixo mais fanático do bolsonarismo é um eixo ligado a uma grande empresa de Ponte Nova, e dentro dessa grande empresa eu tenho alguns amigos, inclusive alguns amigos de, como é que a gente fala, de antes do ginásio, de primário, né? Não sei como é que a gente falava antes, mas assim, alguns amigos de ensino básico, que nós estudamos estudamos juntos desde criança, 6, 7 anos. E hoje, depois de um certo tempo de ter visto esse amigo se empenhando de uma forma tão intensa a favor do Estado, que praticamente transformou a sua vida normal em uma vida de campanha pelo Bolsonaro, hoje ele falou comigo que realmente o Bolsonaro é uma farsa. Um outro que também fez campanha, que trabalha na mesma empresa, isso porque eu fui hoje nessa empresa fazer uma compra de material, outro colega que trabalha na mesma empresa falou assim, olha, a única coisa que eu consigo pensar a respeito do Bolsonaro é que ele é um louco, que ele é um doido. Ou seja, pessoas que fizeram campanha ferrenha para o Bolsonaro, pessoas que estavam dando sangue pelo Bolsonaro, hoje falaram abertamente que já perceberam que deu ruim. Essas pessoas, obviamente, não estariam falando isso se elas já não estivessem convencidas disso desde talvez o segundo mês do governo Bolsonaro, que a gente tem aquele momento, né? Você, obviamente, conhece as fases do luto, né? Porque é a sua área. Então, eles já passaram por aquele momento da negação, né? Já passaram por todos os momentos da fase do luto e já chegaram realmente na aceitação. O herói morreu. O herói morreu. Simples assim. Então, temos uma luz no meio do túnel. Eu acho que a gente não vai precisar chegar no fim do túnel. As coisas vão se abrir no meio do caminho. As pessoas já estão percebendo, já perceberam que deu ruim. Eu acho que a estratégia do Glenn é muito boa, até por isso. Ela brinca com essas fases do luto, porque se a pessoa cai na negação e ela volta, ela retroage para tentar reviver o herói, vem uma nova notícia, a pessoa despenca de novo,
Depois vem o Bolsonaro fazendo mais uma idiotice, mais um espancamento do trabalhador, as pessoas vão percorrer novamente essas fases do luto, até o momento que elas vão chegar à conclusão que sim, morreu. Morreu. O sonho de um Brasil virando Suíça com 2 meses, morreu. O sonho de um Brasil livre da corrupção, morreu. O sonho de um Brasil que fosse dar oportunidade para todos, né? Ou seja, um Brasil de esquerda através de uma proposta de um governante de direita, esse nunca nasceu, mas já que nasceu no coração do alienado, também morreu. Então as pessoas já estão percebendo que foi tudo uma grande farsa. Algumas ainda não conseguiram dar o braço a torcer, mas elas já perceberam, o que significa que a luz nem vai estar no fim do túnel. Eu volto a dizer, daqui a pouquinho esse túnel vai estar iluminado e as coisas já vão estar bem mais claras do que antes, até mesmo para aqueles que fazem questão de não enxergar a luz. Ô, Léo, a gente recebeu alguns superchats aqui e mudou também a nossa manchete do 1247, eu vou ler para você, mas antes agradecer aqui, antes agradecer aqui o pessoal que mandou o superchat, a Reginalíssima, Léo, poderíamos dizer que os erros foram dos partidos, que os erros foram dos governos Lula e Dilma e não do partido PT? Ela pergunta. A Dilvana Maria diz, Palocci venderia até a mãe para continuar solto, delação sem provas é fake, fraquinha, falando do Palocci, né? E agradecer também a Ana Maria de Oliveira, Aninha, que mandou um superchat para a gente, acho que foi isso. Deixa eu ler aqui para você nossa manchete agora do Portal 247, maior produtor de soja do mundo, Blairo, diz que Bolsonaro pode matar o agronegócio. Então, retomando aqui nossa conversa do começo aqui do Léo Quadrado, ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, alerta para os riscos da política de Jair Bolsonaro para os ruralistas. Ele diz, né, abre aspas, acho que teremos problemas sérios. Não tem essa que o mundo precisa do Brasil. Talvez precisem dos agricultores brasileiros em outros países, mas somos apenas um player. E pior, substituível. O mundo depende de nós agora, mas daqui a pouco se inverte e ficamos chupando o dedo, ele diz. Então, aí, já uma reação, né, de alguém, da elite, contra o Bolsonaro, falando abertamente contra ele. O que você tem a comentar sobre isso? Eu acho que esse posicionamento é fantástico, Daphne. Esse posicionamento, principalmente vindo de uma pessoa do agronegócio e maior produtor de soja do mundo, esse posicionamento chama a atenção daquilo que eu tento dizer para os brasileiros há um certo tempo. Olha, humilhar os países árabes, estou falando do primeiro episódio, humilhar os países árabes pode não surtir efeito imediato, mas como a humilhação aos países árabes, obviamente, é uma humilhação que no final das contas, é também religiosa, porque a humilhação dos países árabes veio em relação a um apoio a Israel, a tendência natural é que esses países não passem dificuldades embargando imediatamente produtos brasileiros. Eles não seriam loucos de falar, vamos ficar com fome até achar outro fornecedor. Mas imediatamente, podem ter certeza, imediatamente esses países começaram a fazer parcerias para que novos produtores se estabeleçam em outras regiões. E pode ter certeza que o Brasil não é o único país com condição de produção de produtos agrícolas e condição de produção de carne halal, por exemplo. O Brasil é um dos países com essas condições climáticas. A gente tem muitos países na região africana que teriam condições de desenvolver exatamente os frigoríficos que a gente tem no Brasil, a produção de soja que a gente tem no Brasil, a produção de milho, enfim. O Brasil é um dos players, e um player que está ficando muito difícil de se lidar. A postura adulta nos negócios, ela manda você antes conseguir um novo fornecedor para depois tomar atitudes drásticas. E aí que eu chamo a atenção. As pessoas não estão sentindo ainda os efeitos do governo Bolsonaro, porque nesse momento o outro fornecedor está sendo buscado. Nesse momento busca-se um outro fornecedor. E aí que eu falo, se estamos buscando um outro fornecedor, Daphne, o que vai ser da economia brasileira daqui uns meses, ou talvez daqui uns anos? Nós teremos vários gêneros substituídos, e esses gêneros substituídos vão impactar demais na economia do Brasil. Pode ter certeza que isso vai custar bem caro para a gente.
Verdade, Léo. Deixa eu ler aqui, agradecer a Zuleide Nunes, que mandou: Lula, Dilma e PT não erraram, simplesmente governaram com o que tinha e fizeram o melhor possível para a ocasião. Eu concordo com a Zuleide, acho que é isso mesmo, entendeu? Naquele momento era o que a gente tinha e agora a gente tem que cuidar para reverter essa situação, como você mesmo falou, Estopa, a gente precisa cuidar da nossa comunicação, cuidar que as pessoas entendam que essa política aí é para arrasar com tudo, é uma interferência também para acabar com o país e salvar um pouco o Império Norte-Americano, né, que de alguma forma se viu aí ameaçado com o alinhamento da gente com a China e com a Rússia. Olha aí, União Soviética, ato falha. A Regionalíssima, desculpa, gente, viajei aqui agora. A Regionalíssima disse: com publicações do The Intercept, os personagens do cenário atual no Brasil parecem estar numa montanha-russa. Agora o Blairo reconhece os riscos. Então, obrigada, Regionalíssima. E falando dos Estados Unidos, né, imperialismo, o Lula deu uma entrevista para o Bob Fernandes, pela TV Bahia, e declarou que os últimos acontecimentos no Brasil têm relação com a atuação do governo estadunidense. Ele disse, abre aspas, tudo que está acontecendo tem o dedo dos Estados Unidos. Quem manda mais no Sérgio Moro? Que manda mais no Sérgio Moro que a mulher dele. Então, o Lula sempre sendo assim engraçado, né? Usando essas declarações que são, enfim, que falam toda a verdade, mas com essa leveza do Lula que sempre tem, né? E então ele deu essa entrevista aí para o Bob Fernandes, e essa entrevista, essa conversa vai ser transmitida na sexta-feira no YouTube, no Facebook e no Twitter da TV Bahia às 18 horas e eu acho que é TVT aqui, acho que saiu errado, às 22 horas, mas provavelmente isso está na nossa matéria lá do 247, então fica fácil para vocês acharem. E aí, o que você acha? Que o Lula está certo de acusar o Moro aí de ser empregado dos americanos, assim como o próprio Bolsonaro, né? Você está sem som. Agora que eu percebi que estava sem som. Ele nem está acusando, né? Ele está comentando uma coisa que nós já sabemos, né? Porque acusar é quando existe a possibilidade da coisa não ser aquilo. Quando o Lula falar o Moro, né, empregado dos Estados Unidos, é a mesma coisa da gente dizer, sei lá, fulano que trabalha na empresa tal, é empregado do dono da empresa tal, uma coisa absolutamente normal. Eu fico tentando entender o que é que passa pela cabeça das pessoas que ainda não conseguiram entender que tudo que aconteceu no Brasil levou a grandes lucros nos Estados Unidos. Se toda a Lava Jato ocasionou lucros assim gigantescos nos Estados Unidos, se a Lava Jato serviu para abrir o mercado mundial de construção civil, por exemplo, para empresas dos Estados Unidos, se a Lava Jato, no final das contas, estava sendo apoiada pelos Estados Unidos, o que faz uma pessoa imaginar que o Moro não estava trabalhando para os Estados Unidos? É uma coisa muito sem nexo, sabe, Daphne? É uma coincidência muito grande. Olha, os únicos beneficiados pela Operação Lava Jato foram os Estados Unidos. Mas o Moro não trabalha para os Estados Unidos. Eles contribuíam com informações porque o Moro era só amigo dos Estados Unidos, né? O Moro realmente, ele chegou ao posto de juiz de direito sem ter a menor condição de saber o que ele estava fazendo. Ele não sabia que ele estava destruindo as empresas nacionais. Claro que não. Ele não sabia da existência de uma concorrência internacional por mercados. Ele não sabia de nada disso. O Moro era tão tolinho que quando ele destruía uma empresa como a OAS, ele nem sabia que essa empresa seria substituída por uma concorrente. E como ele estava perseguindo todas as multinacionais, todas as grandes empresas de construção civil brasileiras que trabalhavam em todos os países do mundo, ele nem imaginava que ele estava fazendo isso para abrir o mercado que estava sendo disputado, esse mercado diretamente para as empresas dos Estados Unidos. Não, o Moro sabia disso. Isso porque o Moro é uma pessoa muito inocente. Ele realmente destruiu as empresas de construção civil brasileira, ele orientou o Ministério Público para perseguir o ex-presidente Lula, tudo isso porque ele queria acabar com a corrupção. Não tinha nenhum interesse dos Estados Unidos no meio. Vamos cair na real, né, gente? É claro que o Moro veio, sim,
de uma proposta dos Estados Unidos em realinhar o país em termos geopolíticos. É lógico que o Moro, desde o início, trabalhou para destruir as empresas nacionais, e eu falo, enquanto a gente não souber dizer de uma forma muito clara que a destruição da economia não é um efeito colateral da Lava Jato, é o objetivo da Lava Jato. E a perseguição à corrupção sempre foi a casca, é aquilo que você oferece quando você... Olha, Lava Jato, a melhor forma de dizer o que é a Lava Jato é o cavalo de Troia. Ela veio fantasiada de luta contra a corrupção, mas ela veio desde o início programada para destruir nossa economia. Será que até agora as pessoas não vão conseguir entender que a Lava Jato é um cavalo de Troia? Ela não veio e acabou com a economia nacional por efeito colateral. Ela veio para acabar com a economia nacional e nunca lutar contra a corrupção. A luta contra a corrupção é simplesmente a casquinha do cavalo de Troia, porque lá dentro a gente está cheio de inimigos, destruindo a nossa economia, abrindo mercados, enfim. Lava Jato foi isso aí. Se tá difícil para as pessoas entenderem isso, a coisa tá bem complicada, né, Daphne? Verdade. A Reginalíssima, obrigada, mandou outro superchat aqui. Para os Estados Unidos já bastaria a Petrobras e o pré-sal, Léo, falando aí desse país que está sendo doado da gente. E aí, falando em economia, a gente Deixa eu só completar a minha informação, que eu não quis dizer, porque é o seguinte, um país soberano, eu não estou dizendo um país como o Brasil, eu estou dizendo um país soberano, não uma colônia. Um país soberano, ele protege todas as suas grandes empresas e protege indústrias. Quando eu falo indústrias, eu falo de segmentos. Então, os Estados Unidos, ao perceberem que o segmento da construção civil está perdendo espaço para a construção civil de outros países, ele protege a sua indústria da construção civil. Agora, se alguém tiver dúvidas de que a Operação Lava Jato foi uma guerra comercial entre Estados Unidos e Brasil, principalmente no que diz respeito à construção civil e refino de petróleo, é só a gente olhar o que os Estados Unidos estão tentando fazer com a China nesse momento. A diferença é que você não vai conseguir levantar uma quantidade grande de imbecis na China, como foi possível levantar dentro do Brasil. Mas na China hoje, a gente tem protestos contra o governo, ou seja, os Estados Unidos estão tentando de todas as formas fazer na China o que eles conseguiram fazer em vários países, entre eles o Brasil. O detalhe é que lá na China é mais difícil de fazer isso acontecer. Então, o país protege também os grandes segmentos, os segmentos mais lucrativos, os segmentos que geram mais emprego. Obviamente, o segmento da construção civil. Perfeito, Léo. Eu vou dar uma lida aqui agradecer ao Gilmar Ferreira que falou. O Léo fala com ironia, mas o Moro não tem que ir para estudo. Sei não, viu? Acho que o Moro se faz de besta. Pode ser que eu esteja enganado. Um nome aqui, acho que é GS Hall 1, disse: encontrei pessoas arrependidas de ter votado em branco, mandou. A Arya Stark diz que a gente é lindo. Então, obrigada. Acho que o Pedro e a Jennifer vão ficar com ciúmes, mas tudo bem, é a vida. Eu acho que... e o Henrique Nunes diz: Daphne e Léo, parabéns pelas abordagens sempre inovadoras, dupla aprovada. Então, obrigada, Henrique. Eu estou aqui só ajudando um pouquinho ao Atushi, que às vezes tem muita coisa para fazer, então eu assumo aqui um pouquinho. Eu acho que é isso, eu só queria agora só dar uma última passadinha aqui no último assunto, Léo, que eu sei que você está cansado hoje também. O desemprego entre pretos e pardos é 5 pontos maior do que entre brancos. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego entre os brasileiros que se declaram brancos, 9,5% da população, permaneceu significativamente abaixo da taxa de desocupação dos autodeclarados pretos, 14,5%, e pardos, 14% no segundo trimestre. Então, a taxa de desemprego média global no período foi de 12%. Isso quer dizer que quem foi mais atingido aí pela crise do golpe da Dilma, né? Eu acho que é a crise do capitalismo em geral, mas teve uma crise que a Lava Jato detonou aqui no nosso país e, enfim,
essa crise que vem se arrastando desde o governo Temer e que está piorando muito com o governo Bolsonaro, quem está sofrendo é a população negra, que é a população mais pobre. Então, se quiser comentar, para Daphne, acabar. eu quero comentar porque eu acho esse assunto muito importante. Eu fico muito decepcionado quando eu vejo uma pessoa criticando o trabalho que eu faço e eu vejo a foto da pessoa, é um pardo ou um negro. Eu não faço comentários diretos falando, cara, você não percebe que esse governo não é para você? Eu não faço esse tipo de comentário, Daphne, porque esse comentário poderia ser percebido como um preconceito ou racismo. Mas agora que você tocou nesse assunto, eu acho muito importante falar sobre isso. Veja bem, nós vivemos em um dos países mais racistas do mundo, um país que realmente tem o racismo, o preconceito, né? Porque o racismo é um código, é um crime previsto no Código Penal, tem preconceito racial já programado na personalidade desde a infância. O preconceito programado, aquele preconceito que se manifesta na hora que você vai contratar uma pessoa para trabalhar para você e você tem uma fila de 20 pessoas procurando emprego, ou seja, você tem uma abundância de pessoas procurando emprego. Nessa fila, 15 são negros, o que significa que você já reduziu para 5 pessoas o número de pessoas que você vai avaliar. Mas como assim? O que eu estou querendo dizer é que na abundância de trabalhadores procurando emprego, a menos que a pessoa que faz a seleção já conheça pessoalmente o negro que está procurando emprego, os negros já estão fora da seleção. O que significa que mesmo que a gente consiga gerar empregos nesse primeiro momento, Daphne, esses empregos serão gerados primeiro para os brancos. Por quê? Porque a gente tem no Brasil uma programação racista que veio desde o momento em que a troca do processo de escravidão, ela deixou de ser uma escravidão declarada, em que o senhor era dono dos escravos e passou a ser uma escravidão financeira em que os escravos procuravam emprego e trabalhavam a troco de comida, praticamente. O Brasil fez uma política naquela época de estímulo ao preconceito, que foi o processo de branquificação do Brasil. As pessoas eram incentivadas a não contratarem, sob hipótese alguma, os negros recém-libertos e contratarem europeus, italianos, seja lá o que fosse, mas que não contratassem os negros, porque a ideia era branquificar o Brasil. Na verdade, a intenção das pessoas após a libertação dos negros era que os negros morressem de fome. E mesmo depois de tanto tempo, a gente continua com essa programação mental. São novelas que ensinam para os brasileiros desde cedo que o negro é inferior, que o negro é criminoso, que lugar de negro fazendo trabalhos de, digamos, subempregos. E aí a gente tem cada vez mais isso se repetindo. Começou a diminuir, mas agora volta com força total. Nós podemos dizer que na Record o negro só aparece quando é para ser uma coisa bizarra. Na Globo é quando é para ser uma coisa ou esotérica, né? Na Record esotérica, que eu digo que é uma coisa que não pertence àquele contexto. Na Globo, o negro aparece, né, durante a maioria dos anos, o negro sempre apareceu como empregado doméstico, ou então como motorista da casa, nunca como um grande empresário, por exemplo. Tivemos pequenas exceções, mas perto do tempo de produção audiovisual brasileiro, do tempo de produção de cultura no Brasil, essas exceções são insignificantes. Então, somos programados desde criança a sermos preconceituosos e entendermos que a posição dos negros é no subemprego. E aí eu falo, olha, qual que é a probabilidade de uma sociedade na qual um negro que se torna empresário, ele não contrata um negro para trabalhar com ele? Qual que é a possibilidade de negros e pardos conseguirem emprego no Brasil com esse alto nível de desemprego? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque negros hoje se acham liberais. Temos negros que se acham representados pelo Bolsonaro, temos negros que se acham representados pela política liberal, temos negros que acham realmente que são de direita, Daphne. Isso me assusta muito. E teve um momento, né, e eu continuo dando sequência nesse assunto, porque saiu essa pesquisa. Teve um momento que eu convidei pessoas na minha casa para falarem sobre escola austríaca. São 3 pessoas que foram na minha casa, dentre elas, o mais radical liberal era o pardo, mais negro
da turma, eu fiquei pensando, é muito importante que as pessoas no Brasil tenham consciência de classe, e a consciência de classe envolve não apenas o capital financeiro, o poder aquisitivo, mas esse capital social, esse capital biológico, que não significa que o branco seja superior ao negro, assim, sob forma alguma, mas os brancos conseguiram consolidar essa percepção na cabeça dos brasileiros. De forma que, eu volto a dizer, eu repito que é uma das coisas que eu acho mais importantes para que as pessoas tenham essa consciência. Quando o negro se torna um empresário, ele não contrata negros para trabalhar com ele, só exceção. E se você quiser ter uma confirmação do que eu estou falando, é muito simples. Para não achar que eu estou fazendo teoria da conspiração, visite o shopping da sua cidade e conte quantos negros estão trabalhando no balcão daquele shopping. Vocês vão perceber que, olha, o Brasil é muito preconceituoso. Você vai ver negros empresários no shopping, você vai ver negros donos de lojas nos shoppings, e esses negros não contratam negros, eles contratam brancos. E aí eu pergunto, se o negro só tem oportunidade quando o desemprego está baixo, ou seja, quando a economia está bombando, qual que é a probabilidade de um negro ser empregado nessa situação de alto desemprego que a gente está vivendo? E aí eu pergunto, o que levou negros e pardos a votarem no Bolsonaro? É uma reflexão que eu faço sempre, até porque eu me identifico como pardo e eu penso, o que aconteceu com esse Brasil a ponto desse Brasil não ter noção do local onde pisa? Mas enfim, muito obrigado, Daphne, pelo programa de hoje, muito obrigado, pessoal, pela audiência, pelo carinho. Vou tentar voltar hoje mais tarde, não sei se eu vou conseguir, porque realmente a garganta está muito ruim, mas eu vou tentar voltar mais tarde quando eu estou para o vivo. Valeu, Daphne, até mais. Muito bom, Léo. Deixa eu, antes de você acabar aí, antes de você ir embora, só ler aqui os nossos comentários. Vera Sol Lima, estão dizimando os negros e pobres, principalmente no Rio de Janeiro, né, com o governador Witzel. A Priscila Regina manda um recado para você. Léo, sou negra e concordo inteiramente com você. Preto no Brasil não sabe o que é preto. Graças a Lula, hoje eu sei quem defende o nosso lado, Lula livre. Muito importante a sua colocação sobre a consciência de classes, Léo, que você falou, né? E a Jana Nunes está falando, imagine as mães negras, sofrem muito nesse país, imagine a dor quando vêm seus filhos desprezados. E o Sérgio Bernardo fala Fernando Holliday, lembrando do Fernando Holliday. Então, Daphne, antes de você encerrar, por causa do comentário dela, eu vou adicionar mais uma coisa, que é talvez aquela que mais me decepciona e mais me envergonha. Um negro no Brasil não sonha em tornar o Brasil um país que considere negros e brancos como pessoas iguais. A maioria dos negros no Brasil sonham em ficarem ricos para serem reconhecidos como brancos. É uma das coisas mais absurdas que pode acontecer com um ser humano. Ele acha que quando ele consegue uma certa ascensão social, quando ele consegue elevar o seu poder aquisitivo, ele começa a ser reconhecido como branco. Então ele começa a dizer que não gosta de negro. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito decepcionante. Isso chega a doer. Assim, isso chega a doer. O negro, quando cresce economicamente, ele passa a se sentir branco, no lugar dele lutar pela raça dele, no lugar dele lutar contra o preconceito, dele lutar pela igualdade de todos, ele luta pelo reconhecimento dele como um ex-negro, né? Então isso é realmente uma coisa decepcionante. Isso aí, Estopa. Agradecer aqui ao superchat da Madalena Vieira, que diz, é verdade, Léo, os negros não se deram conta para reivindicarem seus direitos, então, importantíssimo a consciência de classe. E o Écio Aparecido está dizendo que gosta do meu trabalho, então, muito obrigado, Écio. E é isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Obrigada, Léo, e vamos terminando aqui. Brigadão.